Bom dia, graça e paz. Se tem uma coisa que os seres humanos têm dificuldade de superar, é as dores não curadas, dores não superadas. E isso pode desencadear o ressentimento. Muitas das vezes as pessoas conseguem perdoar, mas não conseguem se perdoar. Algumas escolhas do passado, ou alguma fatalidade, algo que saiu fora do normal, as próprias decisões. E essa dor que destrói as pessoas por dentro, o seu emocional, a sua cognição, né? Toda a sua vida emocional, sentimental, espiritual, humana, faz com que ela paralise toda a sua vida. E eu tenho uma história de dor muito profunda. Minha mãe, quando soube que estava grávida, já tinha 3 filhos, muita dificuldade na época. Meu pai com problema de saúde, entrou num desespero tão grande que ela, até uns anos desses, carregava essa dor. Quando eu era pequeno, eu sempre olhava para minha mãe e ela sempre olhava para mim e dizia: "Que foi, mãe? Assim nada não." E um dia eu cheguei para ela e disse assim: "A senhora tentou me abortar, não foi?" E ela olhou para mim assim: "Menino, quem te disse isso?" Mas eu sinto isso. E depois do encontro que ela foi com Deus, ela disse: "Filho, eu quero te dizer algo." Começou a chorar. Eu já senti o que era, porque eu já tinha perdoado ela antes dela confessar isso. Ela disse: "Manhinha, tomou muitos remédios, né, chás para lhe abortar. E hoje eu estou aqui vendo um homem, um pastor, e eu quero pedir perdão." E ele disse: "Não, mãe, eu lhe perdoei faz tempo, desde o dia que eu entendi isso. E a gente se amou, não tem mais nenhum ressentimento, nem queixa mais. Mãe, Deus curou minha mãe, Deus tratou comigo, né, por essa rejeição do ventre, que não é fácil para o ser humano. E hoje eu sou o pastor dela. E a gente vive maravilhosamente. Por isso que eu digo não ao aborto." E onde é que eu encontro um texto para falar sobre isso? Aí, na irresponsabilidade humana, existe o agir de Deus. Deus age de forma poderosa, né? De forma inexplicável. Salmo 139, versículo 14 diz assim: "Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado." Esse formado aqui é tricô. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Onde é que ele vai ficar maravilhado? Versículo 15. "Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles." O salmista está louvando a Deus, que mesmo no ventre, Deus observou tudo, o crescimento dos ossos, dos tendões, da carne, tudo que foi formado ali, Deus estava acompanhando desde a concepção, desde que foi gerada a semente e entrou no terreno fértil da sua mãe. Ele está dizendo: "O Senhor acompanhou toda a trajetória da minha vida." E aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz: "Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta." Justamente falando aqui da chamada de Jeremias. Ou seja, os cuidados de Deus sobre nossas vidas. Deus é Ele que nos forma no ventre. Olha o que o texto diz: "Antes que eu te formasse." Então, a criação, a evolução, né, o nascimento pertence a Deus. Eu não sei qual é a história
de dor que você já viveu. Eu vivi a minha. Minha mãe também. Deus perdoou minha mãe, Deus me restaurou, né? Eu tinha uma chateação com minha mãe que eu não entendia, mas era justamente esse processo de rejeição do ventre. São dores que ficam marcadas na vida das mulheres. Todas as mulheres que um dia abortaram, seja ela um aborto espontâneo ou um aborto provocado, existe uma dor no coração dessas mães. Eu não entendo por que uma mãe concorda e apoia um aborto. Eu quero dizer para você que nesses momentos de dor, assim como o salmista disse, o Senhor me acompanhou em toda a minha trajetória, meus ossinhos, as células, os tecidos. Jeremias vai dizer, antes de eu dizendo, eu te santifiquei. Eu quero dizer para você que Deus está no controle da nossa história. Aleluia. Tem coisas que não tem explicação. Muitos bebês morrem. Muitos bebês nascem atrofiados por essa loucura de necessidade, de desespero, de falta de dinheiro. Não sei como explicar isso. Hoje eu sei explicar e eu louvo a Deus porque Ele permitiu que eu chegasse até aqui, para a honra e glória dEle. E minha mãe hoje pode gozar de paz comigo. Eu sou o pastor dela, ela é minha mãe. Meu pai teve uma época que proibiu ela de ir para a igreja 1 ano, não deixava ela sair para canto nenhum. Deus me colocou como pastor e um dia meu pai foi proibir ela de ir, porque meu pai é ciumento. E você não vai não, para não se deitar com os pastores lá. E minha mãe disse, tu esqueceu que o meu pastor é teu filho. Aleluia. Deus está no controle da sua história. E Ele te ajuda a vencer a tua dor. Sabe por que Deus nunca falou mal da mulher de Jó? Todo mundo mete pau nela. Gente, a mulher perdeu 10 filhos. Como é que estava o estado emocional dessa mulher? Depressão profunda e aguda. No último estágio, morre. Vai-te embora. Deus nunca falou mal dela. Jó conservou a integridade dele, que era a função dele. Mas a mulher entrou em desespero, gente. E tanta gente tomando atitude desesperadamente porque pensou que as coisas saíram do controle. Mas o mesmo ventre que perdeu aqueles filhos, Deus capacitou ela a ter novos filhos. A gente crê nisso. A tua dor não é para te paralisar. A tua dor é para que você construa em Deus uma grande história de testemunho. Esse foi mais um Café com Palavra nessa manhã. Deus está no controle da tua dor e da tua história. Hoje eu estou aqui contando vitória, minha mãe também. Assim será com você. Ele não perdeu o controle. Ele santificou a cada um para um propósito. Jeremias para ser profeta, eu para ser pastor, você para ser um cantor, um médico, um advogado, eu não sei. Eu só sei que Ele está no controle de tudo. Um bom final de semana para você. As dores são inevitáveis. Desistir é uma escolha. Permanecer vivo é uma decisão. Que Deus te abençoe. Segue a gente lá no Instagram. Aqui no Instagram e lá no YouTube. Amém? Deus te abençoe.